Olá pessoal, muito prazer conhecê-los ou reencontrar quem já foi meu aluno. Meu nome é Rafael da Mota Mendonça. Vamos iniciar agora o nosso módulo sobre responsabilidade civil. Meus amigos, hoje o tema responsabilidade civil, ele é um tema que toca vários tipos de conflito, vários tipos de demanda social. É um tema de extrema relevância, de extrema importância, sobretudo em razão das novas modalidades de dano que surgem nessa nossa sociedade contemporânea, na pluralidade da vida contemporânea. Algumas cadeiras de universidades, inclusive, não usam nem mais o nome, a nomenclatura responsabilidade civil. Muitos tratam já como teoria dos danos, né? Teoria dos danos, em razão de tantas demandas, de tantos conflitos que nós já observamos. Por exemplo, né? Era muito comum falarmos apenas em dano material, depois consagramos a ideia do dano moral, depois a ideia do dano estético, depois uma discussão sobre o dano afetivo, depois vem a perda de uma chance, imaginem, e por aí vai. E tantas outras modalidades de dano, fruto dessa pluralidade da vida contemporânea, fruto desses novos conflitos sociais. Notem, o dano hoje ele ganha uma repercussão enorme em razão justamente do avanço, não é isso, do próprio processo civilizatório. Claro, quanto mais nós avançamos na história da humanidade, mais a sociedade fica complexa e mais, lógico, os danos vão surgindo, mais novas modalidades de dano eles vão surgindo. Bom, além disso, a gente não pode esquecer, para trabalhar com o tema responsabilidade civil, não podemos esquecer dos avanços tecnológicos. Os avanços tecnológicos não só eles contribuem para essas novas modalidades de dano, como eles contribuem também para a possibilidade de nós analisarmos os riscos. Ora, riscos de determinadas atividades. Quantos autores já nos escreveram sobre a sociedade de riscos, não é? Ora, Stefano Rodotà, Ulrich Beck, todos falando que hoje você já quer prevenir possíveis riscos, porque a nossa tecnologia avançou de tal forma que nós já podemos bem perceber de que forma uma conduta praticada hoje pode gerar um risco ou pode gerar um dano efetivo daqui a, por exemplo, centenas ou dezenas de anos. Claro. Ora, é claro que se uma empresa hoje, ela, de alguma forma, despeja lixo tóxico ou não em determinado riacho, hoje é possível calcular o tempo que aquele riacho vai demorar para se restabelecer, se iniciarmos hoje um tratamento, ou se esse tratamento não for iniciado, o tempo que aquele riacho demorará para perecer de vez. Ora, para que toda aquela fauna e flora que envolve o riacho venha a se perder. Então hoje você começa a planejar riscos e é uma coisa de louco. Porque imagina, não sei, uma empresa alemã que despeja determinada substância tóxica no ar, lá na sua produção têxtil, por exemplo, talvez aquele ar contaminado em razão das correntes que hoje nós já conseguimos, correntes de ar que hoje nós já conseguimos prever, será que aquela nuvem contaminada já chega no Brasil causando uma chuva tóxica? Ora, ou então um lixo despejado num rio, uma substância que vazou de um navio no Oceano Atlântico ou no Oceano Pacífico vai alcançar um determinado país. Notem que hoje a sociedade é uma sociedade de risco, razão do avanço tecnológico que nós temos, nós já conseguimos prever quais são os riscos daquela atividade e quais são os possíveis danos, mesmo que esses danos venham a ocorrer daqui a dezenas ou até mesmo centenas de anos. Então, nós temos uma atividade que vai gerar um dano daqui a dezenas de anos. Será que a gente pode punir aquele possível ofensor sem o dano hoje estar presente, apenas com uma probabilidade, uma possibilidade de dano? Enfim, os avanços tecnológicos
e as novas demandas dessa sociedade plural contemporânea fazem com que a responsabilidade civil ganhe novos contornos, faz com que a responsabilidade civil ganhe uma nova perspectiva. Eu estava lendo um artigo uma vez, e aí não me lembro o autor, tem tempo, mas um autor, lógico, de direito, um autor, se não me engano, especialista em direito civil, responsabilidade civil, de uma universidade do Sul, mas não me lembro o autor, e ele dizia que determinada indústria na produção do seu produto, ou melhor, uma indústria farmacêutica produzia anticoncepcionais para mulheres, e determinado elemento desses anticoncepcionais, as mulheres em seu organismo, elas eliminavam aquele elemento pela urina, e na forma como a água era tratada, o tratamento de água não conseguia eliminar aquele determinado elemento que as mulheres descartavam pela urina no uso daquele determinado anticoncepcional. E era um elemento que causava problemas de saúde nos homens. Então os homens, como esse elemento não conseguia ser extinto, não é isso? Perecer no tratamento de água, os homens consumiam com a água renovada aquele determinado tratamento, aquele determinado elemento, e vinham a desenvolver determinadas doenças. Imagine, será que esse homem que tomou a água e desenvolveu algum tipo de doença em razão daquele elemento pode processar a indústria farmacêutica em razão de ter disponibilizado no mercado um produto para mulheres? As mulheres descartavam aquele elemento pela urina, a urina não conseguia ser tratada, não matava aquele elemento. Imagina, você começa a pensar, não é? Imagina, olha o esforço de causalidade que eu tenho que demonstrar. Olha o esforço de causalidade que eu tenho que demonstrar. Então a gente tem que, na verdade, começar a refletir, começar a pensar, não é isso? De que forma essas novas modalidades de dano repercutem na responsabilidade civil, de que forma o elemento risco ele é tratado hoje na responsabilidade civil, e como nós temos um avanço das hipóteses de responsabilidade objetiva, de que forma, pessoal, de que forma nós podemos trabalhar com a questão da causalidade, que é o elemento central, é a menina dos olhos hoje da responsabilidade civil. Antes nós tínhamos como menina dos olhos o elemento culpa, agora o elemento causalidade, o elemento nexo causal é um elemento de extrema importância. Bom, meus amigos, feita essa introdução, o que eu proponho nesse módulo de responsabilidade civil? Vamos tentar trabalhar de forma profunda não só a responsabilidade civil no viés clássico, com sua parte conceitual, sua parte classificatória, com a análise dogmática, porque isso é imprescindível. Vamos trabalhar com um viés clássico a responsabilidade civil, mas também vamos vamos trabalhar e apresentar para vocês esses conflitos contemporâneos da responsabilidade civil, esses novos temas da responsabilidade civil, beleza? Vamos tentar, pessoal, seguindo essa linha, dividir o nosso módulo de responsabilidade civil em dois grandes submódulos, né? Em dois grandes temas. Vou trabalhar com vocês a teoria geral da responsabilidade civil, apresentando toda a estrutura da responsabilidade civil, e depois vamos trabalhar com temas específicos da responsabilidade civil, e aí eu vou tentar trazer o maior número de possibilidades aí que nós temos. Ora, vou na responsabilidade civil na incorporação imobiliária, responsabilidade civil no contrato de transporte, responsabilidade civil por fato de terceiro, por fato de outrem. Vamos tentar, pessoal, temas específicos, realmente trazer demandas bem específicas. Agora, antes disso, nós temos que conhecer a teoria geral, a estrutura da responsabilidade civil no direito brasileiro, ok? Então é o que eu proponho a vocês. Vamos começar agora, pessoal, então, o nosso módulo de responsabilidade civil, dividido em um primeiro módulo de teoria geral da responsabilidade civil e o segundo de temas específicos da responsabilidade civil. Antes disso, gostaria de realizar uma indicação bibliográfica
sobre o tema. E notem, a bibliografia do direito civil como um todo, ela pode ter, na verdade, duas pontas, né, dois extremos. Nós temos uma bibliografia bem contemporânea, bem clássica e uma mais à frente, bem contemporânea. Notem, os autores clássicos do direito civil, aqueles que vocês conhecem, Caio Mário, Silvio Rodrigues, Orlando Gomes, Washington de Barros, Venosa, Carlos Roberto Gonçalves e por aí vai. Dessa bibliografia clássica da responsabilidade civil, eu indico 2 livros para concurso público. Bom, o primeiro livro é o livro de Responsabilidade Civil do professor Caio Mário da Silva Pereira. Ora, mas Caio Mário não é muito dogmático para enfrentar esses temas contemporâneos, para enfrentar essas novas discussões e as questões de prova? Sim, sem dúvida nenhuma. Só que a obra de responsabilidade civil do Caio Mário, que na minha opinião é excelente por si só, ela foi atualizada pelo professor Gustavo Tepedino. E essa atualização foi feita de uma maneira que eu gosto muito, que ele preservou o texto original da obra e veio fazendo comentários a esse texto original. Então, até a fonte da letra é uma fonte diferente. O Caio Mário tem a fonte X e o Tepedino, quando comenta, quando apresenta as modificações, enfim, discussões mais atuais, ele tem uma fonte Y, enfim. Então, você pode observar quando é o Caio Mário que está falando, quando é o Tepedino, e eles vão dialogando nesse livro, demonstrando a evolução da responsabilidade civil. Então, é uma leitura muito interessante, uma leitura bem bacana e eu aconselho. Bom, outro livro clássico, né, desses autores clássicos sobre responsabilidade civil que você pode utilizar para concurso público é o Manual de Responsabilidade Civil do Carlos Roberto Gonçalves. Nota, não é o livro de responsabilidade civil da coleção de direito civil do Carlos Roberto, mas o manual, ele tem um manual de responsabilidade civil que é excelente, é muito bom, então vale muito a leitura. É muito indicado, né, sobretudo, para os concursos de Procuradoria do Município e Procuradoria do Estado, porque ele apresenta uma visão fazendária muito forte quando trata da responsabilidade do Estado, e ele tem uma pegada mais clássica, não é isso, enfim, da responsabilidade, mais engessada, não no sentido ruim, mas no sentido pé no chão da responsabilidade civil, que vale para os concursos de advocacia pública, PGM e PGE principalmente. Manual de Responsabilidade Civil do professor Carlos Roberto Gonçalves, beleza? Bom, avançando um pouco, pessoal, nessa literatura contemporânea da responsabilidade civil, meus amigos, eu esqueci, aqui nessa literatura clássica, nós temos uma grande obra, né, que é do nosso Aguiar Dias, né, que é um livro mais clássico de responsabilidade civil que nós temos, e ele é atualizado por seu filho, o professor Rui Belfort Dias, ok? Então, é uma literatura também excelente, Rui Belfort Dias, é um livro de responsabilidade civil, manual de responsabilidade civil do Aguiar Dias, mas que está José de Aguiar Dias, atualizado pelo Rui Belfort Dias, também é uma literatura clássica, bem bacana, mas aí já é um livro para quem quer advogar, um livro mais prático, né? Enfim, é um livro muito clássico, por isso eu acho que não vale muito a leitura para concurso público, mas é uma referência na responsabilidade civil. Agora sim, vamos lá. Avançando para o direito civil contemporâneo, para os autores contemporâneos, pessoal, em responsabilidade civil, o que me chama a atenção e o que eu recomendo é o Tratado de Responsabilidade Civil dos professores Nelson Rosenwald e Cristiano Chaves de Farias, beleza? Nelson Rosenwald e Cristiano Chaves são os dois autores que vão trabalhar, com o tema responsabilidade civil, na minha opinião, de forma mais contemporânea, da forma mais contemporânea. Então, Tratado de Responsabilidade Civil, Nelson Rosenwald e Cristiano Chaves, está realmente excelente, uma bela obra, como todas dos autores, vocês, eu tenho certeza, conhecem bastante. Então, acho que eles esgotam ali a maioria das discussões, eu acho que apresentam também discussões novas, eu acho que o tema é muito bom, é muito bom.
Agora, é claro, pessoal, que eu vou indicando durante o nosso curso livros específicos sobre responsabilidade civil, ok? Então a gente tem, dentro de temas específicos, a gente vai falar bastante, então eu vou indicando sempre uma literatura ali para vocês. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Ótimo. Meus amigos, vou deixar aqui no quadro meu e-mail, você querendo, entre em contato, deixar também meu Facebook e a minha página para que você fique à vontade, ou também pode encaminhar a sua dúvida para o curso Master Juris. O pessoal do acadêmico me encaminha os e-mails, eu respondo também por aqui, então fique à vontade. Pode encaminhar para o meu e-mail pessoal, ou então para a minha página, ou para o meu Facebook, por inbox, sem problema nenhum. Estou recebendo as dúvidas, sempre respondo, ou pode encaminhar para o nosso curso Master Juris, que eu também encaminho a resposta para você, tá bom? O meu e-mail, pessoal, anota aí, é Rafael da Mota @gmail.com, tranquilo? Fiquem à vontade aí. Facebook, galera, Rafael da Mota Mendonça, Rafael da Mota Mendonça 3. Hoje, o 3, pessoal, meu Facebook 1 e o Facebook 2 já estão com 5.000 amigos, então já estão lotados. O 3 em breve também estará com 5.000, está quase lá. Então, dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo, pode ser que eu já esteja no Rafael da Mota Mendonça 4. Então, ou 3 ou 4, né, mais à frente, dependendo de quando você estiver assistindo esse vídeo. Fica à vontade, vai lá, vamos estabelecer um contato. Acho importante, qualquer dúvida, sugestão, questão que você acha controvertida, julgado, que você acha interessante, me manda para a gente poder discutir, enfim, para a gente poder enfrentar o tema juntos, beleza? E também curtam lá a minha página, que eu sempre estou postando dica, comentários de prova, concurso. Acabou de ter um concurso, eu vou lá, comento as questões, falo de possibilidade de anulação, então a gente vai mantendo contato. A página é Professor Rafael da Mota Mendonça. Beleza? Professor Rafael da Mota Mendonça, curte lá, a gente mantém contato também. Você pode encaminhar sua dúvida também pela página, tá? Problema nenhum, eu fico sempre ligado nos três veículos aí, e-mail, Facebook pessoal ou então a página, estou à disposição que você precisar. Bom, pessoal, copiem aí então nossos contatos para a gente estabelecer aqui um diálogo no decorrer do nosso módulo de responsabilidade civil e também em outros temas do direito civil ou do direito do consumidor, da criança e do adolescente, do idoso, do deficiente, enfim, todos esses temas de direito privado. Será um prazer aí discutir com vocês. Mas vamos lá, porque o nosso módulo é de responsabilidade civil. Vamos começar. Vou apagar aqui o quadro. Bom, meus amigos, como eu havia dito para vocês, primeira parte do nosso módulo, anote aí, teoria geral da responsabilidade civil. Vamos aquecer, beleza? Vamos aquecer aqui para enfrentarmos as discussões que estão na segunda parte do módulo, que são os temas específicos de responsabilidade civil. Vamos lá, tentar dar maior amplitude para esse curso. Galera, ponto 1, dentro da teoria geral, anota aí. Princípios da responsabilidade civil, beleza? Princípios da responsabilidade civil. Meus amigos, quero que vocês anotem os dois principais princípios da responsabilidade civil. O primeiro deles é o princípio, pessoal, o princípio do nemine
ledere, neminem ledere. O ledere é o nosso laedere, não é isso? Neminem ledere. O princípio do não causar dano a outrem. Esse é o princípio base da responsabilidade civil, que na verdade surge, meus amigos, para proteger a esfera social alheia. É o princípio mãe, não causar dano a outrem. Ora, um indivíduo, um ser humano ou uma pessoa jurídica não pode causar dano a outra pessoa. Então, o princípio do neminem ledere, ele simplesmente visa proteger as esferas jurídicas, proteger as esferas individuais, ok? Então, não causar dano a outrem. E isso ganha, pessoal, hoje, uma discussão do não causar dano a outrem das esferas privadas, esferas individuais. Isso ganha uma relevância enorme, porque nós estamos frente a discussões contemporâneas no que tange o individualismo e o culturalismo, o coletivismo. São discussões interessantes. Ora, lembro do livro da professora Maria Celina Bodin de Moraes, que trata com o título Na Medida da Pessoa Humana. É um livro excelente, de boa leitura, vale muito, inclusive, a leitura Na Medida da Pessoa Humana. E a capa do livro é um castelo medieval com 200 crianças, cada uma delas brincando de uma brincadeira diferente, cada uma delas fazendo uma coisa diferente. Ora, e é justamente isso que se discute hoje. Será que cada indivíduo pode se autoafirmar da maneira que quiser na sociedade? Será que cada indivíduo pode se autoafirmar da maneira que achar melhor na sociedade? Ou será que os grupos devem seguir uma mesma cultura coletiva padrão? E aí? Eu, no Brasil, posso sair usando uma burca, ou, como na França, foi proibida a utilização de burca, uma vez que lá a coletividade deve seguir um determinado padrão de conduta, baseada no culturalismo local. Para crianças de 11 anos, foram proibidas de usar crucifixo no colégio, lá na França, porque lá laicidade é não manifestar qualquer tipo de religião. Aqui no Brasil, não. A laicidade seria manifestar qualquer tipo de religião como melhor aprouver aquele determinado indivíduo. Então eu te pergunto, o não causar dano a outrem, ele vem numa tentativa de preservar a esfera social, a esfera jurídica, a esfera individual de cada cidadão. Agora, essa esfera individual, eu posso me autoafirmar na sociedade da forma que entendo melhor e mais adequado para a promoção dos meus atributos. Se eu posso me afirmar desta maneira, da maneira que entendo melhor para a promoção dos meus atributos, será que de alguma forma o modo como eu me afirmo está violando não só interesses da coletividade, mas interesses alheios? Será que a forma como eu manifesto e exponho os meus atributos, será que isso viola o interesse de alguém? Será que o meu individualismo se sobrepõe ao culturalismo, ao coletivismo, se sobrepõe à cultura coletiva padrão daquela localidade? É uma discussão que se estabelece. Até onde vai a minha esfera jurídica? Até onde vai a minha esfera social? É uma discussão importante que se apresenta cada vez mais na nossa sociedade. Então, meus amigos, princípio base, princípio regra, princípio do neminem ledere, princípio do não causar dano a outrem. Eu tenho que preservar com a minha conduta esferas jurídicas alheias. Neminem ledere. E o segundo princípio é o princípio do restitutio in integro. Restitutio in integro. Restitutio in integro. Ora, princípio da restituição integral. Ora, meus amigos, esse princípio é o princípio base do sistema de responsabilidade civil brasileiro. Ora, o recado que o restitutio in integro ele está te dando é que o sistema de responsabilidade civil no Brasil é um sistema
compensatório. É um sistema que visa não punir o ofensor, mas um sistema que visa compensar integralmente a vítima pelos prejuízos que aquele ofensor lhe causou. É por isso, por exemplo, que nós temos tantas modalidades de dano, porque a vítima tem que ser integralmente ressarcida pelos prejuízos que lhe causaram. É por isso que o dano material se subdivide em dano emergente e o lucro cessante. É por isso, pessoal, que temos um dano afetivo, um dano moral, um dano estético. Ora, porque a vítima tem que ser integralmente ressarcida pelos prejuízos que ela sofreu. Além disso, esse princípio ele está concretizado em nosso ordenamento jurídico no artigo 944, no artigo 944, que vai dizer que a indenização se mede pela extensão do dano. Se a indenização se mede pela extensão do dano, meus amigos, ora, se a indenização se mede pela extensão do dano, qual o recado que ele está te dando? O recado é que o sistema de responsabilidade civil brasileiro é um sistema compensatório. A indenização se mede pela extensão do dano, porque a minha ideia é compensar a vítima pelos prejuízos que ela sofreu, é ressarcir a vítima pelos prejuízos que ela sofreu. Beleza? A indenização se mede pela extensão do dano. Beleza? A intenção é essa. A intenção é essa. Então, a divisão na responsabilidade brasileira é muito clara. Responsabilidade civil é sistema compensatório, enquanto a responsabilidade penal tem um viés punitivo, claro. Enquanto no direito penal que se quer punir o ofensor, no direito civil que se quer ressarcir a vítima pelos prejuízos sofridos, beleza? É por isso que nós temos no direito brasileiro grande dificuldade em trabalhar, grande dificuldade em falar sobre indenizações punitivas. As indenizações punitivas, embora sejam admitidas pelo nosso judiciário, com base clara na teoria do desestímulo, é claro que aqui, pessoal, falar em indenização punitiva acaba sendo um contrassenso. Ora, porque a indenização no direito brasileiro não é para punir, é para compensar. No direito penal é que nós temos aspectos punitivos. Então, vejam, será que é adequado falarmos em indenização punitiva? E olha, eu sou advogado, eu amo a indenização punitiva e acredito que é uma das únicas formas que nós temos de conter abusos que grandes empresas realizam. Claro, e você também como consumidor ou como estudante percebe isso, eu não tenho dúvida. Agora, muita atenção, porque as indenizações punitivas, querendo ou não, elas têm um problema técnico muito grande, porque elas violam inúmeros preceitos, inúmeros pressupostos da responsabilidade civil. Violam inúmeros pressupostos da responsabilidade civil. E nós vamos observar tudo isso no momento adequado, Tudo bem, pessoal? Beleza? Ótimo. Então, para nós começarmos, são esses dois princípios que eu queria tratar com vocês, o nemine ledere e o restitutio in integro, que trazem essas outras discussões, e eu vou, no decorrer do nosso curso, encaixando nisso, trazendo novos princípios, ou então mais uma vez expondo esses princípios, esses dois, em situações concretas. Não causar dano a outrem, nemine ledere, e restitutio in integro, restituição integral, que dá um tom compensatório para o nosso sistema de responsabilidade civil. Beleza? Ok? Ótimo. Vamos lá, galera. Ponto 2. Responsabilidade civil versus responsabilidade penal. Bom, responsabilidade civil versus responsabilidade penal. Meus amigos, quando é que uma sentença penal influencia na esfera civil? Quando é que a responsabilidade penal influencia na responsabilidade civil? Bom, para fazer essa equiparação, de cara nós temos que observar
o artigo 200 do Código Civil, que está lá no capítulo de prescrição, que nos diz o seguinte: quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva, ou seja, antes da respectiva sentença de mérito, antes da respectiva sentença de mérito. Então, notem, pessoal, a nossa sentença definitiva já tem uma repercussão na esfera civil, que é permitir a nossa sentença definitiva no âmbito penal, já tem uma repercussão no civil, que é permitir o início da contagem do prazo prescricional. Então, nota, quando determinado fato tem repercussão tanto no juízo criminal quanto no juízo civil, enquanto não houver sentença transitada em julgado de mérito no juízo criminal, não se fala em contagem de prazo prescricional no civil. E olha, isso acontece porque, já te respondo, quando mais uma sentença penal influencia no juízo civil. Além da questão do prazo prescricional, influencia quando essa sentença penal for uma sentença condenatória. Nota, sentença penal condenatória tem reflexo no juízo civil, porque, simples, ora, sentença penal condenatória, ela faz coisa julgada no âmbito civil. Claro, isso em razão da busca, mesmo que seja uma falácia, mesmo que isso seja desconstruído pelos processualistas penais, ora, a busca no juízo criminal é por uma verdade real. O contraditório e a ampla defesa no juízo criminal tem mais robustez que no âmbito civil. Portanto, meus amigos, se eu consigo condenar no âmbito penal, não se fala mais na necessidade de instrução no juízo civil. Basta executarmos no juízo civil uma sentença penal condenatória, sobretudo para arbitramento dos danos, sobretudo para liquidação desses danos, ok? Então, meus amigos, temos essa repercussão no juízo civil, no juízo criminal, beleza? No juízo criminal, no juízo civil. Quando a sentença penal é uma sentença penal condenatória, temos um trânsito em julgado no civil, repercussão apenas com a necessidade de execução dessa sentença no juízo civil. Bom, outra repercussão é quando essa sentença penal é uma sentença de improcedência. Improcedência em razão da inexistência do fato ou negativa de autoria. Então, se nós concluímos que no âmbito penal não houve o fato ou aquele suposto ofensor não é o autor daquele fato, ora, nós temos uma repercussão no âmbito civil, uma vez que isso impede a condenação no juízo civil. Por quê? Ora, porque o contraditório e ampla defesa, a fase instrutória do processo penal, ela é muito mais robusta que no juízo civil. Então, se lá nós concluímos pela inexistência do fato ou pela negativa de autoria, não se fala, não é isso, em instrução no âmbito civil, não se fala em possibilidade de condenação no âmbito civil. Então, a sentença penal, ela influencia basicamente em três aspectos. Ela permite, quando o fato tem repercussão no civil e no criminal, ela permite o início da contagem do prazo prescricional no civil. Se for condenatória, também influencia, ou se for de improcedência por negativa de autoria ou inexistência de fato. Agora, se eu pedisse para vocês, e eu já até te dei essa resposta, se eu pedisse para você me dizer qual as principais diferenças entre responsabilidade civil e penal, ou a principal diferença entre responsabilidade civil e penal, o que você me responde? Ora, muito simples também. Ora, a responsabilidade civil tem um viés compensatório, enquanto a responsabilidade penal tem um viés punitivo. Então, responsabilidade civil é para compensar a vítima, enquanto a responsabilidade penal para punir o ofensor, beleza? Para punir o ofensor. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Ótimo. E isso tem reflexos relevantíssimos no contraditório e na ampla defesa.
Por isso, voltando à discussão que eu já apresentei, é por isso que as indenizações punitivas elas são tão criticadas. Porque você faz com que uma indenização vá punir a vítima, faz com que uma indenização vá punir a vítima, uma indenização sirva para punir o ofensor, desculpa, não a vítima, uma indenização vá punir o ofensor sem o contraditório e a ampla defesa do juízo civil, sem o contraditório e a ampla defesa do juízo civil. Beleza, pessoal? Tranquilo? Sem o contraditório e ampla defesa do juízo criminal, melhor dizendo. Então você permite que uma indenização tenha um viés punitivo, mas sem dar a esse ofensor as possibilidades de uma ampla defesa e de um contraditório que são permitidas no juízo criminal. Por isso que isso é tão discutido, beleza? Então a diferença estrutural entre os dois sistemas de responsabilidade é essa. Um é compensatório, o outro é punitivo, e aí tem reflexos na grande maioria dos atos processuais ali então praticados, tá? E nós temos reflexos na grande maioria dos atos processuais praticados. Beleza, pessoal? Responsabilidade civil versus responsabilidade penal. Vamos lá, vamos seguir. Ponto 3, galera, ponto 3. Fontes da responsabilidade civil. Bom, que é um momento importante, porque vejam, quando eu falo em fontes da responsabilidade civil, é determinante quando a gente fala em fontes da responsabilidade civil, é determinante dividirmos o estudo na fonte da responsabilidade civil extracontratual e na fonte da responsabilidade civil contratual. Bom, vamos lá. Meus amigos, a responsabilidade civil extracontratual, ela ocorre quando ofensor e vítima não têm vínculo jurídico. Então, eu atropelo você, responsabilidade extracontratual, porque nós não temos qualquer tipo de vínculo jurídico. Então, responsabilidade civil extracontratual ocorre quando ofensor e vítima não têm vínculo jurídico. Completamente diferente da responsabilidade civil contratual, que é aquela em que ofensor e vítima têm vínculo jurídico. Ofensor e vítima têm vínculo jurídico. Beleza, pessoal? Ofensor e vítima têm vínculo jurídico. Eu te emprestei 10 mil reais e você não me devolveu. Ó, nós temos um vínculo jurídico, que é o contrato de mútuo, e você não cumpriu com a sua parte nesse contrato de mútuo, que era me devolver essa quantia, me devolver esse valor. Então, notem, pessoal, o que nós temos aqui, responsabilidade extracontratual, responsabilidade contratual, é extremamente relevante para definirmos a fonte da responsabilidade civil. Notem que a fonte da responsabilidade extracontratual é o ato ilícito, enquanto a fonte da responsabilidade contratual é o inadimplemento, beleza? Ato ilícito que está disciplinado no 186 a 188, é inadimplemento, que vai do 389 até mais ou menos o 401, e claro, são fontes de responsabilidade. A extracontratual, a gente precisa de um ato ilícito, a contratual, a gente precisa do inadimplemento, e é inevitável que você combine esses dispositivos, né, com o artigo 927, que é o dispositivo base da responsabilidade civil, que fala no dever de indenizar. Claro, fala no dever de indenizar. Então, se eu tenho um ato ilícito,
surge o dever de indenizar. Se eu tenho um inadimplemento, surge o dever de indenizar. Ato ilícito, responsabilidade. Inadimplemento, responsabilidade. Claro, meus amigos, nós temos a fonte da responsabilidade. Então, antes de falar no 927, eu preciso falar de um ato ilícito ou de um inadimplemento. Nós já temos, pessoal, alguns microsistemas que superam essa dualidade, responsabilidade extracontratual, responsabilidade contratual, como ocorre no Código de Defesa do Consumidor. Código de Defesa do Consumidor. Aliás, responsabilidade civil nas relações de consumo é um dos temas específicos que nós vamos tratar aqui mais à frente, beleza? Então, vejam, a responsabilidade civil, pessoal, ela decorre disso aqui. Nas relações de consumo, há uma superação dessa dualidade, responsabilidade extracontratual, responsabilidade contratual, em razão da figura do consumidor por equiparação. Para você ser consumidor, no direito do consumidor, nem sempre você tem que celebrar um contrato. Às vezes você é um terceiro vítima, um terceiro exposto, um terceiro interveniente e é considerado consumidor. Então, o CDC, ele superou de alguma forma essa dicotomia, responsabilidade extra, responsabilidade contratual, mas é importantíssimo que a gente faça ainda essa distinção. Isso tem uma repercussão prática muito grande, beleza? Tem uma repercussão prática muito grande, beleza? Então, pessoal, o que nós vamos fazer nesse ponto 3, fontes da responsabilidade civil? Eu vou dividir exatamente nesses termos aqui. Então, no 3.1, nós vamos estudar o ato ilícito. No 3.2, nós vamos estudar o inadimplemento, ok? Então, estamos em fontes da responsabilidade civil. 3.1, a gente trabalha com o ato ilícito. 3.2, a gente trabalha com o inadimplemento, ok? Muito bem. Vamos começar falando, então, do ato ilícito. E dentro de ato ilícito, pessoal, eu quero basicamente trabalhar com vocês isso aqui, ó. Olha para cá. Dentro de ato ilícito, eu quero trabalhar, letra A, os elementos do ato ilícito. Letra B, o abuso de direito. E letra C, as excludentes de ilicitude, beleza? Então, em abuso de direito, quem a gente vai trabalhar? 3 pontos. Desculpa, gente, em ato ilícito, que é a primeira fonte da responsabilidade, primeira fonte da responsabilidade civil, fonte, coloquem do lado, da responsabilidade extracontratual, vamos trabalhar elementos, abuso de direito e excludente de ilicitude. Vamos começar no nosso próximo bloco com os elementos do ato ilícito. Valeu? Até daqui a pouco. Um abraço.